Ora, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao quarto e último debate deste ciclo eSite Talks 2020. Também nós precisamos de ir de férias. Queria começar por agradecer ao LabEst, o Laboratório de Empreendedorismo, Sociedade e Tecnologia, em nome da Licenciatura de Gestão do Instituto Piaget de Almada e da equipa do Gestão Summit, que dá suporte a este evento, a disponibilidade e a curiosidade necessárias para estarem aí desse lado dos vossos ecrãs a assistir a esta mesa redonda virtual, em vez de terem optado pela televisão. Queria agradecer, obviamente, a presença e a disponibilidade dos nossos três distintos convidados, todos eles ligados a empresas tecnológicas muito relevantes no universo empresarial português. É a prova, afinal, de que para se falar de tecnologia temos alguns, e felizmente cada vez mais, ótimos gestores e boas empresas em Portugal. Hoje vamos falar da corrida à digitalização por parte das empresas e antes de apresentar os nossos convidados da mesa virtual desta noite, eu gostaria de deixar aqui apenas uma ou duas ideias a título de lançamento do tema. Eu julgo que hoje estaremos todos de acordo se dissermos que o grau de digitalização da economia portuguesa, mesmo na fase antes da Covid-19, tem vindo a melhorar de ano para ano, ainda assim estando muito aquém da média europeia. Eu recordo, a título de exemplo, um estudo alicerçado em dados do Eurostat, da OCDE e do Ministério do Trabalho português, que nos dava conta que em 2017 só menos de metade dos trabalhadores portugueses, 42% para ser exato, é que dispunham de um computador no local de trabalho, contra 56% na média da União Europeia. Hoje não há dia em que nós não falemos em teletrabalho, fruto das circunstâncias que vivemos. Na semana passada, nestas talks, o tema foi justamente o tema do teletrabalho. Mas eu recordo que em 2016, e não foi assim há tanto tempo, apenas 0,03% da população empregada, e atenção que eu não disse 0,3%, eu disse 0,03% da população empregada em Portugal tinha um contrato de teletrabalho, portanto uma expressão praticamente sem significado. E só para introduzir um último número, também ainda em 2017, as pessoas empregadas especialistas em tecnologias de informação em Portugal representavam apenas 2,2% da população, face a uma média de 3,7% da União Europeia. Este era o cenário que nós tínhamos antes da pandemia e que a Covid-19 veio, de certa forma, a alterar, ao ajudar a acelerar, em alguns casos drasticamente, o grau de digitalização da nossa economia, da educação, da saúde, dos serviços, do nosso modo de viver, de uma forma geral. Isto a ponto de eu ter ouvido aqui há poucos dias um ministro do nosso governo, não vou dizer qual, não vale a pena, mas ligado a uma área pouco tecnológica, dizer que a digitalização será seguramente um dos principais tabuleiros em que se vai jogar o xadrez estratégico global no século XXI. E pronto, feita esta introdução, eu passo a apresentar os nossos convidados desta noite. Temos connosco a doutora Felicidade Ferreira, Country Manager da Primavera Software, o Dr. Daniel Araújo, CEO da ASECO PST, e o Dr. Tiago Gonçalves, fundador e CEO também da InnoWave Technologies. Antes de entrarmos propriamente no miolo do tema de hoje, e porque vocês os três serão seguramente capazes de falar melhor do que eu das organizações que lideram,
eu ia pedir a cada um dos três que fizesse no minuto um retrato robô do que são as vossas empresas e do que fazem as vossas empresas. Vou-vos pedir, se não se importam, de me dispensar do formalismo dos títulos académicos e de nos tratarmos pelos nossos nomes, para tornar isto também, de facto, numa mesa redonda virtual, mas ainda assim muito informal. E queria aproveitar para recordar ao nosso extenso auditório que podem colocar as perguntas que entenderem ao longo desta sessão, para depois nós também as podermos colocar aos convidados. Portanto, dando a primazia às senhoras, eu pedia à Felicidade que nos explicasse de uma forma sucinta o que é e o que faz a Primavera. Obrigada, Luís. Antes de mais, muito boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Muito boa noite aos meus colegas de painel e agradecer o convite que me fizeram para estar aqui em representação de uma empresa por quem eu tenho um carinho especial, que há mais de 20 anos que lá trabalho, e é sempre um gosto poder vir falar em nome da Primavera. A Primavera é uma empresa tecnológica com 27 anos. Nós hoje somos cerca de 350 colaboradores que estamos distribuídos pela sede, pelo escritório de Lisboa e pelos outros escritórios onde temos operações nos PALOPs, nos países em que temos operações, Angola, Moçambique, Cabo Verde. E aquilo que nós fazemos é dedicar-nos ao desenvolvimento de soluções empresariais. Desde sempre foi esse o nosso foco. Por isso, ao longo dos anos, fomos construindo um portfólio de soluções de gestão para empresas das mais variadas dimensões, de pequenas a grandes empresas e também dos mais variados setores. Aquilo que nós tivemos sempre e continua a ser a nossa base é acreditarmos que a tecnologia é um dos principais motores da gestão empresarial. Por isso, nós continuamos a nossa missão, continua a ser a mesma. A nossa missão, nós dizemos que é simplificar a vida nas organizações, mas aumentando a criação de valor, não é só simplificar, o objetivo é aumentar a criação de valor. E por isso a nós o que é que nos compete fazer é pôr a tecnologia ao serviço da competitividade das empresas. O que é que se pode dizer que efetivamente temos aqui algo que nesta empresa são dois pilares extremamente fortes. O primeiro é uma grande paixão pela inovação, e só assim pode ser numa empresa tecnológica, sermos todos nós apaixonados pela inovação. E quando falamos em inovação não é só tecnologia, nós inovamos nos modelos comerciais, nos modelos de marketing, nos modelos de liderança, por isso há uma grande paixão e isso está no nosso ADN. E depois há outra coisa que também está no nosso ADN, desde sempre, ao longo destes 27 anos, é sermos uma empresa de parcerias. Nós não temos clientes, não temos fornecedores, nós temos parceiros. Vão de montante a jusante, por isso temos parceiros do lado montante que são fornecedores da tecnologia que nós usamos e depois temos parceiros a jusante que são mais de 400 empresas que estão espalhadas pelos sítios onde operamos, que nos representam no mercado. Por isso, eu diria que a conjugação de tudo isto dá a Primavera, é a Primavera, é aquilo que nós somos de facto ao longo destes anos de 27 e que esperamos continuar por muitos mais. Ok, Felicidade, obrigado. Pedi agora ao Daniel que falasse um bocadinho da ASEC PST. Muito obrigado, Luís. Olá, boa noite aos meus colegas de painel. Também é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. A ASEC PST é uma empresa que tem 32 anos. Nós nascemos no Funchal, na Madeira. Curiosamente, ainda temos lá um escritório com 150 pessoas, mas temos um universo de 350 pessoas espalhadas por 3 países, portanto, Angola, Portugal e Moçambique. Fazemos negócio em 8 países diferentes. Desenvolvemos software também, muito focados para o setor financeiro apenas. E somos, a bem dizer, um one-stop shop para uma instituição financeira. Portanto, fazemos tudo, desde o desenvolvimento de sistemas para cartões de crédito, internet banking, mobile banking, tudo o que se possa imaginar dentro do setor e mundo financeiro. Assim, de muito grosso modo, eu penso que é isto para já, Luís, e expectante para o painel. Ok, sim senhor, obrigado Daniel.
Tiago, falas-nos da InnoWave, por favor? Sim, antes de mais, Luís, obrigado pelo convite e ao Labeste por esta iniciativa muito interessante. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel. Ainda bem que não temos que tratar por título, porque é assim que nós funcionamos. Mas eu sou engenheiro, mas não é relevante, mas de facto... As minhas desculpas. Não, mas temos uma cultura, de facto, os títulos não são relevantes. A InnoWave é uma multinacional de origem portuguesa, fundada por mim e outros 2 fundadores há 13 anos em Portugal. Começámos a trabalhar muito virado para fora, aliás, temos 60% da faturação fora. Os nossos mercados-alvo são a Europa Central e Norte, Estados Unidos e Canadá, e temos alguns clientes também na Austrália e na Ásia. Temos escritórios físicos em Portugal agora em 3 locais, em Lisboa, Coimbra e Porto. Temos na Holanda, em Amsterdão, em Bruxelas, em Inglaterra e nos Estados Unidos, mas fazemos negócio em 15 geografias no mundo inteiro. Temos também à volta de 350 colaboradores, é um ponto comum aqui entre os 3 participantes hoje. E o que é que fazemos? Fazemos inovação usando tecnologia. A inovação também é a nossa razão de existir e até o nome que escolhemos demonstra isso. E a nossa missão é mudar vidas por intermédio da inovação, Change Lives Through Innovation. Portanto, o que é importante para nós? A inovação e as pessoas. E as pessoas em várias vertentes, né? Nos nossos empregados, em primeiro lugar, nos nossos clientes e na sociedade em que nos incluímos. Eu depois posso dar exemplos de coisas que temos feito nessas 3 vertentes. Em termos de verticais, fazemos muito telecoms, 60% do nosso negócio é com operadores de telecomunicação e mídia, serviços financeiros e seguradoras, energia e depois outras áreas também, manufacturing e indústria 4.0 e por aí fora. Mas assim, rapidamente, isto é InnoWave. Ok, Tiago, obrigado. Então, eu começava por colocar aqui uma questão e começo pelo Daniel. Todos nós temos a sensação que nesta fase que vivemos com a pandemia pelo meio, que as empresas tecnológicas foram relativamente menos afetadas que as empresas em geral, uma vez que o recurso à tecnologia certa ou às tecnologias certas aumenta a competitividade e a agilidade das empresas. Portanto, Daniel, eu perguntava-lhe, olhando um bocadinho para trás, como é que a SECO viveu o período mais crítico da pandemia e, sobretudo, o que é que irá mudar em termos de futuro na empresa? Luís, eu penso que, como todos, ali pós meses de janeiro, fevereiro, foi uma surpresa, eu acho que olhávamos para o que se passava na China e eu penso que isto é universal, não somos apenas nós dentro da SECO, mas pensávamos que era algo que estava a acontecer apenas num continente e algo distante, não é? E quando de facto deparamos que a situação na Europa mudou drasticamente e eu recordo-me que foi uma evolução muito rápida, nós tivemos que tomar um conjunto de decisões que em situação normal não tomaríamos. Recordo-me que tivemos uma reunião de Conselho de Administração, se não me engano, numa quinta-feira, para decidir se iríamos organizar o evento anual da empresa na semana seguinte. Portanto, reunir a empresa toda no Algarve. E na sexta-feira, ponderávamos se talvez sim ainda valeria a pena, porque as coisas não estavam tão más. E curiosamente, durante o fim de semana falamos e tivemos que decidir que segunda-feira já ninguém vinha trabalhar. Portanto, e as coisas evoluíram muito rapidamente. Portanto, tivemos que colocar as pessoas todas a trabalhar a partir de casa, em teletrabalho. Felizmente já estávamos preparados para o fazer e eu diria que este foi o primeiro grande impacto que tivemos de adaptação que tivemos que fazer para conseguir viver durante este período. É verdade que, sendo uma empresa tecnológica, estávamos, quiçá, talvez melhores preparados que outras empresas noutros setores, mas ainda assim
trabalhar remotamente, com colaboradores, cada um nas suas casas, foi uma experiência diferente. Na verdade, ainda está a ser que nós retornamos ao escritório, mas com apenas 20, 25% a 30% das pessoas. Portanto, tem sido um período de aprendizagem. Para a frente, o que é que irá acontecer? Seguramente teremos que incorporar algum modelo de teletrabalho, se calhar não será na proporção e dimensão que temos hoje. Continuaremos, obviamente, com a aposta tecnológica que temos feito e continuar a fazer aquilo que tentamos fazer e temos vindo a fazer ao longo dos últimos 30 anos, que é desenvolver sistemas para satisfazer as necessidades e desejos dos clientes. Ok. Daniel, felicidade. É exagerado se eu disser ou se eu tentar interpretar a situação que vivemos hoje em dia, dizendo que foi a tecnologia que de alguma forma salvou a economia de um verdadeiro colapso? Ou não? Ou não exagero? Não, eu penso que exagero não é. Também não sei efetivamente dizer se salvou desse colapso que estamos a falar, mas há uma coisa que nós sabemos, temos a certeza. Se nós hoje não estivéssemos preparados do ponto de vista de tecnologia como estamos, teria sido extremamente complicado, porque efetivamente foi a tecnologia que nos permitiu, tal como dizia o Daniel, de um dia para o outro, irmos todos para casa e no dia seguinte estarmos a trabalhar. Foi isso que aconteceu com a primavera, por isso nós fomos todos para casa ao mesmo tempo. E no dia seguinte de manhã estávamos todos a trabalhar, todos a fazer reuniões e estávamos todos num modelo, num processo perfeitamente normal. Por isso, eu penso que a tecnologia teve aqui um papel extremamente importante. Veio também trazer, vista como era há muitos anos, como um mal necessário, como um custo. Muitas vezes entrávamos nas empresas e aquilo que sentíamos era que para a empresa era um custo, não era um investimento. E isto veio trazer essa nova realidade, mais do que isso. Nós, inclusive, costumamos dizer que o Covid tem algo muito interessante, que é o Covid fez mais em 3 meses pela transformação digital das empresas do que 10 ou 15 anos de evangelização que nós andamos a fazer nas empresas. De facto, nós em 3 meses conseguimos mudar mentalidades que não conseguíamos há 10, 15 anos. Isso foi extremamente importante e as empresas hoje olham, exatamente por tudo isto que aconteceu, olham para a tecnologia de forma diferente, olham para a transformação digital de forma diferente. A transformação digital até ao Covid, num pré-Covid, estava muito assente na eficiência operacional da organização, era isso que procurava quando pensava em transformação digital. E hoje, com o Covid, por isso, o que teve que acontecer foi que a empresa teve que assegurar o funcionamento normal da empresa à distância e teve que assegurar a continuidade de negócio. Foi uma questão de sobrevivência. Passou a ser uma questão de sobrevivência. E isso, obviamente, tem reflexos que, na minha opinião, no fim disto tudo, há coisas más, obviamente, mas também vamos ter grandes desafios e grandes oportunidades nas empresas portuguesas. Ok, felicidade, obrigado. Quer o Tiago, quer a Felicidade já ressaltaram ambos nas suas primeiras intervenções, enfim, que afinal o Covid não nos trouxe só coisas más, também nos trouxe coisas boas. E esta corrida à digitalização, de que, enfim, transformação digital não é uma expressão nova, mas ganhou de facto uma preponderância e uma importância totalmente diferente a partir da pandemia. Tiago, aquilo que eu te perguntava era se esta corrida à digitalização que começámos a viver a partir de março, e aí foi claramente uma corrida de 100 metros, porque, como dizia o Daniel, de um dia para o outro fomos todos para casa. Olhando agora um bocadinho mais para a frente, aquilo que eu te pergunto é se esta corrida em que estamos envolvidos será, acima de tudo, uma corrida de velocidade, é uma corrida de fundo,
ou quiçá uma corrida até daquelas de 3.000 metros obstáculos, porque há sempre ali algumas barreiras que é preciso ultrapassar. Em que corrida à digitalização é esta que vamos ter pela frente no pós-pandemia? Claramente é uma corrida de fundo e não há retorno, isto é o que faz sentido e como falámos, o Covid tem uma série de coisas positivas quem está no setor tecnológico permite de facto acelerar e colocar mais na agenda os temas que já há muito tempo nós falávamos. Eu acho que há clientes e empresas que estão a diferentes níveis de maturidade, não é? Há uma parte que é ter a capacidade de trabalhar de maneira mais ágil e mais eficiente, que, por exemplo, nesta situação do Covid, em muitos casos tinha a ver com o espaço de trabalho e com as condições para ferramentas, hardware, computadores e pronto. Portanto, isso é um primeiro nível de maturidade, que obviamente muitas empresas tecnológicas já tinham isso resolvido há muito tempo. Mas ainda há muito por fazer, não só agora na otimização de processos e de usar a tecnologia para repensar, não é manter o mesmo processo com ferramentas digitais, é desenvolver os processos de raiz, porque é possível fazê-los totalmente diferente e questionar aqueles processos todos e passos e assinaturas, isto e aquilo, que pode ser tudo completamente transformado. A relação com o cliente é completamente diferente e pode ser customer experience, usando as tecnologias que temos hoje em dia, pode e deve, e muitas empresas já o estão a fazer. E depois há uma questão fulcral que a maioria das empresas tem para resolver, que é uma questão de cultura e de confiança nos empregados. Havia muito a questão do relógio de ponte, ou quando trabalhamos com um cliente a fazer serviços, será que ele está a trabalhar para mim e desde que ele esteja fisicamente à minha frente está tudo bem? Pode estar no Facebook o dia todo, mas desde que ele esteja ali está tudo bem. E isto, para nós, essa mudança de mentalidade que nós vemos nos nossos clientes e uma maneira de funcionar de maneira diferente, em que o ponto fulcral é a confiança, isso acho que ainda vai demorar um tempo a resolver. E depois há outro tema também que há bocado estávamos a falar antes de entrar, que ok, isto se não houver regras é 24/7 e toda a gente está sempre a trabalhar, obviamente tem que haver regras, mas eu acho que isto permite, num ambiente de confiança, trazer muito mais valor para os empregados, porque nos permite trabalhar de maneira assíncrona. Nós temos a mania de trabalhar assíncrono, que não faz sentido nenhum, tudo das 9 às 6 e toda a gente à mesma hora a fazer o mesmo, com reuniões. Não tem que ser assim. Se alguém que quer sair às 2 da tarde tem que ir buscar o filho à escola e das 2 às 4 não lhe apetece ou quer ir ao ginásio, é estúpido não poder fazê-lo. Portanto, eu acho que os temas tecnológicos há muito para fazer, mas são os mais fáceis. Há aqui temas de cultura da empresa, de confiança e de maneira de trabalhar que vão demorar mais tempo a resolver. E pronto, isto é o que nós acreditamos mas para responder à pergunta, sim, é uma jornada que só está a começar agora e que vai acelerar e vai demorar muito tempo. Claro. Ok, obrigado, Tiago. Voltando outra vez aqui ao Daniel. Daniel, enfim, não terá sido com certeza, não terá sido certamente o caso das vossas 3 empresas, que são empresas altamente tecnológicas e altamente evoluídas em termos digitais. Mas eu quase que diria que em boa parte das empresas portuguesas, não sei se na banca, que enfim, que é o setor que o Daniel trabalha diariamente e conhece melhor, isso também terá acontecido ou não, talvez não tanto, mas em muitos setores esta transformação digital, como já falámos aqui também, teve de ser feita à pressa, fruto das circunstâncias e, portanto, daí a corrida registada à compra de laptops, de VPNs, o recurso às ferramentas colaborativas, às plataformas de cloud, etc. Agora que a poeira começa a assentar, o que é que pode ajudar as empresas a pensar um pouco mais estrategicamente e já não tanto conjunturalmente
reagindo a uma situação que apanhou todos de surpresa. Que conselhos é que o Daniel daria a quem quiser pensar de uma forma mais estratégica o seu futuro modelo de negócio? Luís, eu penso, e os meus colegas penso que concordarão, o Covid só veio acelerar um movimento que nós vínhamos assistindo na sociedade. E existiam, de facto, existiam algumas empresas que olhavam para o tema da digitalização com um certo distanciamento e pensando que era algo que poderiam empurrar e fazer mais à frente no tempo. Eu penso que o Covid só veio provar que, de facto, isto já não é uma opção, não é? Eu diria que existem três grandes fatores que podem ser mapeados e que devem ser o driver de uma digitalização. O primeiro é, de facto, as empresas conseguirem sobreviver e não perder a relevância, não é? E aqui temos vários exemplos. Nós crescemos com os exemplos das páginas amarelas e das listas telefónicas e dos mapas quando se viajava de férias, e tudo isto eram empresas, algumas delas saudáveis, de décadas, algumas, centenárias em alguns casos, e que desapareceram por completo por causa da transformação tecnológica que existiu, né? E depois há exemplos mais recentes, como o da Kodak e o da Blockbuster, que eu recordo-me aos videoclubes buscar os filmes todos os fins de semana, e agora temos a Netflix, né? Portanto, a sobrevivência claramente é o primeiro pilar. O segundo é a vantagem competitiva, e eu penso que o Tiago tocou aqui num outro aspecto da vantagem competitiva, de querer não perder o barco. Portanto, se os meus concorrentes, e tocando aqui num exemplo na banca, se existem bancos hoje que já permitem abertura de conta online sem me deslocar ao balcão, tendencialmente, se eu for uma instituição financeira, também tenho que fazê-lo para não perder a corrida. E o terceiro, obviamente, é o crescimento, não é? Nós sabemos que estamos num mercado maduro e conseguir ganhar novos mercados e chegar a novos clientes, tendencialmente, é mais fácil de fazer em greenfield, e o processo digital neste momento ainda não diria que é um greenfield absoluto, mas ainda é um sítio em que as empresas conseguem procurar crescimento. Portanto, muito resumidamente, eu referiria que sim, de facto há empresas que ainda têm um caminho para percorrer, mas toda esta situação só veio demonstrar que estar parado já não é uma opção. E o Tiago referiu bem, e o digital não é digitalizar o modelo do passado, mas sim pensar em processos novos de negócio de acordo com o modelo futuro, que é o modelo que o cliente final espera hoje em dia. Uhum. Ok, Daniel, obrigado. Felicidade, pegando um pouco também ainda nesta questão do modelo de negócio, queria lhe perguntar o seguinte: não faz assim tantos anos como isso que as empresas substituíram as folhas de papel, as fotocópias, os faxes, pela documentação e pelos processos digitais, não é? Mas com certeza mais importante do que adotar estas novas ferramentas ou fazer mudanças operacionais é de facto poder repensar o modelo de negócio em função dos desafios que aí vêm. Do seu lado, que conselhos é que poderia dar às empresas ainda menos digitais do que a Primavera é neste momento, em ordem a uma transformação digital mais profunda? A transformação digital, há pouco o Luís perguntava se era uma corrida de fundo ou se era uma corrida rápida. Nitidamente, claramente é uma corrida de fundo, é uma maratona. Não sei se há mais que maratona, acho que agora até há ultramaratona, se calhar eu vou-lhe chamar uma ultramaratona. Porque a transformação digital ela tem que ser pensada, transversal à organização e com muito planeamento. E muitas vezes o que nós assistimos em empresas, quando começamos um processo de transformação digital, é que ela está circunscrita a um departamento, está circunscrita a uma área e não está pensada transversalmente. E começa logo aí o grande problema, o grande erro, é quando ela não está pensada transversal. Se nós virmos, por exemplo, que isto nós que temos muitas vezes na empresa, transformação digital não é ter um site, não é podermos vender através de um site e acabou.
é que transformação digital é muito mais do que isso. É de facto abrir um canal de distribuição novo, mas que tem muitas implicações dentro da organização, que vai obrigar a uma logística, a uma distribuição completamente diferente. Nós vimos durante a pandemia empresas que colapsaram do ponto de vista de distribuição, porque não estavam minimamente preparadas para o boom que tiveram de um momento para o outro, que deixamos de fazer compras físicas e passamos a fazer através de um site. Muitas empresas colapsaram, não estavam preparadas, a logística da empresa não estava preparada, os processos da empresa não estavam preparados para isso. Por isso, quando pensamos em transformação digital, é muito também pensar, por exemplo, na integração dos sistemas com os principais fornecedores de serviços, com a banca, com sistemas com formas de pagamento, a integrar, por exemplo, com soluções de e-commerce, com marketplaces, que para empresas onde estão a dar os primeiros passos ao nível de sites online, esta integração com o marketplace é extremamente interessante, é uma via extremamente interessante de começar. Por isso, é preciso integrar estes sistemas. Por isso, a transformação digital, se vamos pensar, e há muitos anos atrás pensávamos efetivamente isso que o Luís abordou, é que transformação digital era deixarmos de ter papéis em cima da secretária. Não, não é. É muito mais pensarmos a organização, repensarmos todos os modelos, e o objetivo da transformação digital não é substituir, é acrescentar valor. Se a transformação digital não acrescentar valor dentro da organização, se não encontrarmos outros modelos, outros canais, não tiramos verdadeiro partido daquilo que é uma transformação digital. Ok, sim senhora, felicidades, obrigado. Pegando ainda nesta ideia da transformação digital, Tiago, se nós olharmos em abstrato para o universo empresarial, enfim, temos aqui algumas empresas que já nasceram verdadeiramente digitais, e só para utilizar alguns exemplos estrangeiros, enfim, se a gente pensar na Airbnb, no Spotify, na Uber, no Facebook, enfim, são empresas que já nasceram digitais, mas a maioria não nasceu digital. Sendo que dessa imensa maioria, houve seguramente muitas que souberam aproveitar e bem os benefícios tecnológicos. Estou-me a lembrar de um caso todo que conhecemos, enfim, mais uma vez um caso internacional, o caso da McDonald's, que aqui há poucos anos instalou os atendedores automáticos para registar os pedidos dos seus clientes. Portanto, Tiago, aquilo que eu te perguntava era, para estas empresas que não nasceram digitais, e que são seguramente a maioria das que compõem o universo empresarial português, que conselhos é que darias para elas afinarem agora o seu modelo de negócio e de alguma forma poderem potenciar as vendas, que no final do dia é aquilo que interessa a todos os gestores e a todos os empresários, não é? Sim, quem não, se calhar começava com uma provocação, quem não começar esse caminho morre e não vai ter muito mais tempo, não é? Há bocado foi dado o excelente exemplo do Blockbuster, eles começaram, e da Netflix, a Netflix começou a distribuir filmes em formato tradicional, em DVD, e depois é que evoluíram, portanto a Netflix está bem, tinha um modelo mais flexível de aluguer, mas o modelo não era assim tão diferente da Blockbuster. E souberam-se reinventar e pôr em xeque o seu negócio e com isso ganharam uma vantagem competitiva. Hoje em dia, empresa que não use tecnologia e que não ponha em causa, que não se canibalize no seu negócio, morre, não tem hipótese nenhuma. Vemos, por exemplo, não há muito tempo, há 4, 5 anos, o CEO de qualquer empresa não sabia tecnologia, nem tinha que saber, tinha lá um departamento tecnológico que normalmente até nem tinha lugar no board, não há muito tempo, e portanto não era importante. Hoje em dia, qualquer CEO de uma empresa tem que dominar o que é que está acontecendo na tecnologia e tem que a usar transversalmente, porque senão não tem sucesso, não é? E o que é esse acesso à tecnologia? Uma agência de viagem já não concorre com a agência de viagens, concorre com a Booking de compra de viagens, a Booking concorre e coopera com os hotéis,
Portanto, hoje em dia a Uber não compete em algumas coisas, na maioria não compete com as empresas de táxi e não tem táxis. Portanto, as seguradoras hoje de automóvel, por exemplo, têm canais de venda em que operam com operadores de telecomunicações ou com operadores de autoestradas. Portanto, hoje em dia toda a gente está sob constante ameaça de todo o lado. Mas há um grande risco de rapidamente ficarem fora do negócio, mas há uma grande oportunidade também de capturar negócio que não era o seu tradicional. E de facto, é preciso repensar um modelo de negócio de raiz, olhar para as oportunidades e dominar a tecnologia, porque a tecnologia de facto é um fator grande de diferenciação competitiva hoje em dia. Nós gostamos de ver isto pela positiva, pelas oportunidades, e temos muitos exemplos de muitas empresas que se conseguem reinventar e reganhar esse caminho. Quem não quiser, ou quem tiver, eu quase diria, quem tiver a começar a olhar para isso agora já morreu e não sabe. Claro. Ok. Luís, permite-me só que eu reforce uma ideia muito interessante do Tiago. Claro. O Tiago falou de uma coisa muito interessante, que nós temos essa experiência, que é da importância, de que forma é que a tecnologia hoje assumiu uma grande importância dentro das empresas. Há uns anos atrás, a decisão sobre um sistema de ERP dentro da empresa estava no diretor da IT. E era o diretor da IT que reunia connosco e era ele que, no fundo, decidia qual o sistema que ia adotar. Hoje isso é completamente diferente. Quem decide, quem de facto participa da decisão é o CEO, é o CFO, muito mais pessoas das empresas, são stakeholders, porque é vista, de facto, a tecnologia é vista como algo imprescindível e como um fator de competitividade fundamental. Por isso, há aqui uma diferença significativa na forma como hoje as empresas interpretam a tecnologia. O Tiago referiu isso e, de facto, nós sentimos essa mudança. Ok. Daniel, gostava de introduzir aqui um tema novo que ainda não falámos aqui esta noite, que é: vivemos numa sociedade cada vez mais digital, com meios digitais, mas isso significa também que há aqui um multiplicar de potenciais ameaças e de potenciais vulnerabilidades que podem ser exploradas por atores hostis, o que implica uma maior atenção às questões de cibersegurança. Eu já li na fase pós-Covid alguns estudos que mostravam que uma boa parte das empresas que tiveram necessidade de mandar os seus trabalhadores para casa de um dia para o outro, fizeram-no, na maior parte das vezes, sem cuidar de aumentar também as suas defesas, sabendo que os trabalhadores em casa, enfim, iam ter acesso a informação sensível para a empresa. Portanto, aquilo que eu pergunto, Daniel, é se a cibersegurança deve ou não ser uma questão estratégica na arquitetura destes novos modelos de negócio, e já agora, não sei se quer partilhar um pouco também como é que a ASEC, o PST, vive esta questão da cibersegurança, quer internamente, quer em relação às organizações e aos clientes que serve. Luís, se calhar começando pelo fim, sendo uma empresa que desenvolve software para o sistema financeiro há 32 anos, a segurança sempre esteve na gênese do principal que temos que fazer, não é? Portanto, sistemas bancários não seguros, eu diria que não duram muito tempo no tempo, não é? Porque se há uma coisa que todas as pessoas têm particular atenção, são os zeros que estão na conta, né? E tipicamente quando se volta ao banco é expectável que o número que lá está tenha que estar no dia seguinte e por aí em diante, né? Partindo do pressuposto que eu não gastei. Portanto, segurança está na nossa gênese, sem dúvida, por aquilo que nós fazemos, em termos de processos de desenvolvimento também, sem dúvida. Obviamente que quando tomamos a decisão de mandar os colaboradores para casa, também já tínhamos todo o ambiente preparado, do ponto de vista de firewalls, VPNs. Eu diria que é um tema absolutamente basilar dentro daquilo que nós fazemos. Agora, respondendo diretamente à sua questão, é absolutamente crítico, Luís. É crítico porque nós hoje, vivendo numa sociedade
que está tão dependente da tecnologia, cuidar da cibersegurança, eu diria que é quase como garantir que temos o ERP a funcionar, porque se a cibersegurança não estiver acautelada e os sistemas estão todos digitais, tendencialmente, necessariamente o negócio irá parar. Eu recordo, ainda hoje, é curioso que me coloque esta questão, ainda hoje eu li uma notícia, não sei se terão reparado ou não, que houveram perto de 150 contas que foram hackeadas hoje no Twitter, entre as quais a conta do Barack Obama, do Elon Musk, da Apple, do Jeff Bezos, do Bill Gates, e depois de terem sido hackeadas as contas, foram publicadas mensagens em nome destas individualidades ou empresas a referir que elas próprias iriam doar mais ou multiplicar por N vezes o valor de doações que iriam receber numa determinada conta em Bitcoin. E num espaço de minutos, houve qualquer coisa como 150 mil dólares que foram roubados, que as pessoas de facto doaram, e aquele dinheiro não se sabe para onde foi, né? Foi para Bitcoin. Portanto, se empresas vou dizer, da dimensão da Twitter estão confrontadas com este tipo de temas, eu diria que necessariamente qualquer empresa de pequena, média ou grande dimensão dentro do nosso mundo e daqui de Portugal, obviamente também tem que ser uma preocupação, né? E eu mencionei o exemplo da Twitter, mas há outros que podem vir a ser usados como exemplo, né? Tem o exemplo da Ashley Madison, não sei se recorda ou não, é um daqueles sites parecido com o Tinder, né? E que, em determinado momento, a Ashley Madison também sofreu um ataque. E depois foram vazadas informações das pessoas que utilizavam o site e aquilo acabou com muitos casamentos. Portanto, é um tema absolutamente crítico e central nas organizações, porque no final do dia não estar seguro gera desconfiança e desconfiança normalmente influencia negativamente os negócios. Felicidade. Já agora, continuando no tema da cibersegurança, como é que na Primavera Software se vêem estas questões? São críticas também. O Daniel falava, de facto, é crítico no setor da banca, mas é crítico também quando estamos a falar de sistemas de gestão com informação das empresas, com informação importante, informação core das empresas, por isso é extremamente importante esta questão da segurança. Agora, o que é que nós sentimos, o que é que temos sentido também relativamente a isso? Com o aparecimento da cloud, e penso que um dos grandes handicaps da cloud foi ter aparecido um momento em que as pessoas ainda tinham muitas dúvidas, tinham muitas reservas relativamente à segurança, a ter os seus dados fora da empresa. Isto foi nós sofremos muito disso, nomeadamente em alguns setores de atividade mais tradicionais em que isso era algo complicadíssimo de aceitar. Eu penso que o que tem acontecido ao longo do tempo é que a preponderância das questões de segurança e a forma como nós encaramos a segurança e a importância que lhe estamos a dar está a fazer com que as empresas mais rapidamente adiram a sistemas na cloud, e isto é de mais rápido, porque não é possível efetivamente ter aqui um movimento para a cloud se nós não nos sentirmos todos seguros. Okay. Isso é completamente impossível, por isso aquilo que nós temos assistido, de facto, é que estas duas coisas estão a correr em paralelo, estão a correr lado a lado na mesma pista, e isso é extremamente importante, e do nosso lado também compete-nos a nós, juntamente dos nossos clientes, ir alertando, ir dando, no fundo, dando formação a esse nível, sensibilizando, muitas vezes mais do que dar formação, alertar, é sensibilizar as pessoas para a importância da segurança, porque muitas das vezes a segurança está nos próprios utilizadores dos sistemas. Os utilizadores do sistema inadvertidamente não têm cuidado com a segurança, não está sensível ao tema. Isso é um caminho que todos temos que fazer, é um caminho que vamos ter todos que aprender isso, mas vão acontecendo algumas coisas na nossa vida privada, nas ferramentas que nós usamos a nível pessoal,
que nos vão sensibilizando para o aspecto depois do ponto de vista profissional também. Ok, sendo esta uma questão tão estratégica e tão relevante, já agora gostaria de ouvir o Tiago também sobre esta questão. E sendo tu CEO de uma empresa que tem escritórios aquém e além mar, um pouco em vários pontos do globo e com informação a circular diariamente para um lado e para o outro do Atlântico, como é que vocês na InnoWave veem esta questão da cibersegurança? Não estou a perguntar, obviamente, quantos ataques e quantos piratas é que já tentaram entrar nos vossos sistemas críticos, mas como é que encaram esta questão da cibersegurança? Não, é absolutamente estratégico para o negócio. Nós temos vindo a investir e investimos todos os anos. Nós somos certificados 27001, depois veio também o GDPR, que fomos obrigados a ser compliant, que ainda por cima pode ter impactos e pode representar em termos de multas um valor astronómico, em termos de receitas da empresa. Portanto, temos muitas vezes dados de clientes e de clientes dos nossos clientes, portanto é absolutamente fulcral. Hoje em dia também é sabido que qualquer empresa que, se não tiver acesso aos seus sistemas durante uns dias, corre o risco de fechar a atividade. Portanto, é absolutamente fulcral. Nós investimos muito, somos early adopters de tecnologia, usamos cloud há muitos anos e usamos, por exemplo, temos uma unidade focada em Internet of Things, que eu depois vou fazer um comentário sobre isso, mas isto, para responder à pergunta, é absolutamente crucial, faz parte integrante do negócio e é uma área de constante investimento. Nós abrimos uma unidade de cibersegurança há 6 meses, portanto, para fazer serviços aos nossos clientes a melhorar o seu nível de proteção. Aliás, temos um dos profissionais que trabalha há 14 anos na área e diz que nunca teve nenhum caso, nenhum cliente que não tenha conseguido entrar na infraestrutura, portanto é quase impossível proteger totalmente. O que é possível é, claro, minimizar e tomar riscos e tomar ações para evitar problemas quando eles existem. E é preciso também proteger todos os pontos. Eu posso ter 350 computadores protegidos e pessoas aware e que tomam ações preventivas, mas basta uma pessoa ser um ponto de falha para toda a infraestrutura da organização poder estar em risco. Mas queria dizer que também a cibersegurança é relevante. O Covid veio também agora levantar algumas questões, mas é um pequeno detalhe, porque nós é que não nos habituamos hoje em dia já a funcionar sem o que a tecnologia nos traz. Portanto, a mobilidade, hoje em dia quem é que consegue viver sem uma aplicação do banco no telemóvel? Quem é que consegue viver sem o ePark, sem o MBWay, sem uma série de aplicações móveis? Portanto, agora fala-se dos carros autónomos. É tudo muito bonito, mas o carro autónomo, e já muitos deles nem é questão da condução autónoma, eu já consigo entrar com um telemóvel facilmente dentro do carro e posso tomar controle do carro e posso causar um acidente, ou posso fazer o que quiser remotamente. Portanto, e muitos exemplos existem, os próprios, a pilotagem dos aviões já é possível há muitos anos, só não é feito porque os passageiros não se sentem confortáveis em não ir um piloto físico a conduzir o avião, não é? E até seria mais seguro se não fosse. Mas nós não conseguimos abdicar e não vamos abdicar, porque as vantagens hoje em dia de ter uma torradeira inteligente, ter um micro-ondas inteligente, ter um frigorífico inteligente, de termos as aplicações em mobilidade, de ter carros inteligentes, não conseguimos abdicar isso. Portanto, estamos sempre a abrir novas portas e a abrir mais riscos e não queremos abdicar delas, como é óbvio, mas essas portas todas abrem também muita margem para quem não está quem está do outro lado da barreira e que quer tirar partido disso para fins não lícitos, não é? Claro, claro. Queria só voltar à felicidade. Há pouco falava da questão da cloud e a propósito da cloud, enfim, uma boa parte das empresas, vocês seguramente já utilizam a cloud, quer nos vossos sistemas centrais, ERPs, sistemas de produção, enfim, por aí adiante.
No entanto, corrija-me se eu estou errado, a sensação que eu tenho, e não sendo um homem deste mundo tecnológico como vocês são, há muitas empresas portuguesas que continuam a depender de tecnologias de informação mais tradicionais, com a utilização ainda de meios físicos. O que é que diria àqueles gestores que continuam ainda a privilegiar o investimento nas infraestruturas físicas? Eu penso que há dois tipos de organizações hoje ainda que privilegiam esse tipo de investimento, no fundo que não adotaram ainda completamente os sistemas na cloud. Há um tipo de organização que me parece que nunca vai mudar, que são organizações em que algumas áreas core, pela sensibilidade dos dados e por políticas de segurança da própria empresa, eles têm que estar dentro de casa, como nós costumamos dizer, dentro de casa e não serem dados que estão na cloud. O que acontece é que essas empresas neste momento já fazem uma distinção clara entre o que são os dados que têm que estar dentro, os sistemas que têm que estar dentro e os que não obrigatoriamente têm essa sensibilidade são sistemas que já são colocados na cloud. Por isso, é o que nós chamamos os tradicionais modelos híbridos, em que temos parte do sistema está cá dentro, por imposição, e grande parte também já lá está fora, sendo que estes sistemas podem ser integrados e podem comunicar um com o outro. Por isso, há empresas em que, pela sua especificidade e pelas políticas de segurança, normalmente são as maiores empresas, são as que trabalham em áreas mais sensíveis, em setores mais sensíveis, essas dificilmente vão passar, na nossa opinião, para um sistema totalmente cloud. Depois há aquelas empresas que fizeram investimentos colossais em infraestruturas e que ainda têm que os rentabilizar. E hoje, de facto, têm-nos dentro de portas, ainda têm que os rentabilizar, mas que aquilo que sentimos também são empresas que, independentemente disso e mantendo os sistemas dentro, porque de facto há ali um investimento muito grande que foi feito, no médio e longo prazo já equacionam se faz sentido renovar esse investimento dentro de portas e se não faz sentido ir para fora. Por isso, eu penso que hoje já estamos bastante avançados naquilo que é a adoção da cloud por parte das empresas. E então, se formos segmentar por dimensão, então aí temos dados completamente diferentes. Uma pequena empresa hoje, uma empresa que acaba de nascer, uma startup, uma empresa que está a chegar, já praticamente não pensa sequer em ter um sistema de gestão que não seja na cloud. Já não encontramos esses casos. São empresas já que todo o mindset delas está para a cloud, por isso que já nem sequer lhes passa pela cabeça trabalhar de outra forma. Por isso eu penso que estamos já num processo bastante avançado, sendo que vai haver sempre algumas com os tais nichos que nos parece que vão continuar. Uhum. Daniel, também ainda a propósito desta questão de cloud versus investimentos em infraestruturas físicas e trabalhando o Daniel com boa parte da banca portuguesa e da banca lusófona, sobretudo, enfim, os bancos é aquele tipo de instituição que eu acredito, sou eu a dizê-lo, que tem o seu cofre forte onde guardam as notas e depois terão outro cofre forte onde guardam a informação dos clientes e, portanto, são obrigados a ter, com certeza, infraestruturas físicas pesadas. Como é que a ASECO se movimenta neste ambiente de trabalhar por um lado com sistemas em cloud, por outro ter clientes com certeza que têm infraestruturas físicas e investimentos em infraestruturas físicas de muitos milhões de euros ou de dólares? Como é que é gerida essa situação? Luís, eu penso que a Felicidade tocou no primeiro ponto do âmbito de empresas e do tipo de empresas que descreveu. Descreveu tipicamente uma instituição financeira, que é aquela típica em que os dados são ultra sensíveis e que verdadeiramente, a menos que seja um banco que está a nascer, e de facto há alguns, não necessariamente bancos, mas entidades que prestam serviços financeiros ou de pagamentos que estão a nascer 100% na cloud. Mas os players, os incumbentes, diria eu que estão num modelo totalmente descrito pela Felicidade, em que
parte dos sistemas não críticos podem estar na cloud, okay? E muitos deles optam por fazer esta transição, em que, sei lá, sistemas de e-mail, por exemplo, podem não estar na cloud, mas o core bancário, este tipicamente ainda está residente in-house. Algumas aplicações periféricas que se ligam com o core podem não estar residentes na instituição financeira. Portanto, o setor como um todo, apesar de tudo, e pelas questões que têm fundamentalmente a ver com o sigilo, a segurança e a criticidade do próprio negócio, e também, sejamos francos, ao longo de todos estes anos, tiveram que criar toda uma equipa que consegue suportar integralmente aqueles sistemas. E, portanto, eventualmente nem sequer faz sentido, do ponto de vista económico, fazer a transição total para cloud hoje. Não quer dizer que não o farão dentro de alguns anos. O farão parcialmente, talvez, para algumas soluções, e muitos já têm feito esse caminho. Portanto, esta é a visão de quem trabalha no setor e do que tem acontecido neste setor no que toca à utilização de sistemas cloud. Ok, Daniel, obrigado. O nosso tempo caminha rapidamente para o fim, mas eu gostava de colocar uma última pergunta, eventualmente comum aos três, e começo pelo Tiago. Quais é que são os principais desafios na tua organização em termos digitais para o período pós-pandemia? Sim, nós vemos dois grandes desafios. Um é a parte da relação comercial. Nós somos uma empresa B2B, business to business, portanto nós temos 20, 30 clientes, portanto trabalhamos muito business to business portanto isso é uma relação muito pessoal, não é? E do almoço e da reunião. Conseguimos manter a relação com os clientes. Almoço agora virtual, não é? Nesta fase. Pois, mas não é a mesma coisa. Nós somos seres humanos e a proximidade física vale muito. Claro, a relação que já existe consegue-se manter. Construir novas relações de maneira virtual não é óbvio, ou não é natural, ou é mais complicado. Portanto, o processo de venda, claro que estamos já usamos há uns anos e estamos a reforçar a parte de marketing digital e de sales automation para aumentar o âmbito e criar novas relações, mas é algo que eu ainda vejo como algum desafio. Como é que nós vamos conseguir manter a mesma qualidade da relação e abrir novas relações de maneira essencialmente mais digital? O outro desafio que temos é manter a cultura dentro da empresa, não é? Portanto, isso mais uma vez somos os empregados e temos que, ok, temos que fazer jantares e temos feito muita atividade e sessões virtuais em que cada um está em casa, mas lá está, nós somos animais sociais. Tiago, desculpa interromper-te. E como é que a longo prazo se consegue manter esse espírito de equipa e essa motivação com reuniões sucessivamente virtuais? Eu acho que nos últimos meses todos nós fomos instruídos para trabalhar e para viver digitalmente, não é? Seja nas reuniões com os colegas, nas reuniões com os clientes, nos seminários online, acabaram-se as viagens de negócios. Já agora aproveito, que consequências é que isso poderá ter a médio prazo no nosso modo de vida e no modo de vida da InnoWave? Eu acho que é impossível ser totalmente virtual. Nós não conseguimos. Nós temos ido agora, estamos a trabalhar remoto e pelo menos até setembro, e provavelmente vamos estender até janeiro, mas já começámos a ir de vez em quando, vamos 3 ou 4 e vamos 1 hora ou 2. Eu tenho um colega meu, o Carlos, que tínhamos o hábito de ver sempre um café. Agora vemos o café virtual todos os dias às 8 da manhã, mas não é a mesma coisa. Agora começamos pelo menos uma vez por semana, vamos ao escritório e vemos o café fisicamente. Portanto, eu acho que não pode ser 100% virtual. Também não tem que ser tanto presencial, mas tem que haver um balanço entre o presencial e o virtual. O outro grande desafio que está relacionado com isso também é manter a cultura da empresa. Lá está, os empregados também que já existem, é mais fácil fomentar e manter essa cultura, essencialmente virtual. Agora, empregados novos que vêm, nós repensamos também todos os processos de assimilação e já adaptamos,
mas não sei, a médio prazo, lá está, acho que 100% virtual vai ser difícil manter exatamente a mesma cultura, portanto tem que haver ali alguns momentos em que as pessoas estão fisicamente presentes, o escritório vai ter que ser diferente também, vai ter que ser essencialmente um espaço de promoção, de colaboração e de socialização, e as pessoas não têm que estar lá todos os dias, mas quando lá estão tem que estar, esse aspecto social é imprescindível, e essa parte não estou a ver, por mais virtual e ferramentas, nós somos humanos e não estou a ver que nós consigamos substituir, que o digital consiga substituir essa componente física. Claro. Daniel, a ASECO PST, tal como a InnoWave, também é basicamente uma empresa que trabalha no negócio B2B, não é? Com um número reduzido de clientes, que depois têm milhões de clientes finais, não é? Como é que na vossa empresa, com os tais mais de 400 colaboradores que têm atualmente nestas várias geografias, quais é que são os principais desafios em termos digitais na fase pós-pandemia? Eu revejo-me em muitas das palavras usadas pelo Tiago. Conseguir manter uma cultura e uma aproximação junto das pessoas, efetivamente dentro de um modelo totalmente digital, não é simples. Fazer, usando aqui uma expressão, o onboarding de colegas novos, e tivemos alguns que já havíamos com quem já tínhamos um vínculo contratual que iria iniciar-se e que se iniciou durante a pandemia, e nós vimos de facto que não foi fácil trazer estas pessoas para dentro da empresa quando elas conheciam os colegas apenas por Microsoft Teams e de vez em quando, e portanto isto sem dúvida que manter a cultura da empresa é o principal desafio e continuará a ser um desafio, e sendo uma empresa B2B é exatamente o mesmo desafio que o Tiago referiu no que toca ao relacionamento com os clientes, não é? Eu costumo passar muito perto de, sei lá, 40% do meu tempo entre países, entre Angola, Moçambique, de vez em quando Timor, Cabo Verde, e fazê-lo totalmente virtualmente, sem os almoços e os jantares referidos pelo Tiago, é efetivamente desafiante. Sendo que para nós, e se calhar tocando especificamente, o nosso principal desafio daqui para frente nem se prende tanto com o Covid. A meu entender, já existia antes, que é a profunda aceleração e transformação do setor financeiro. Eu já se fala bastante tempo na transformação digital do setor financeiro, e todos nós gostamos do Revolut e adoramos o Revolut, e percebemos o que os bancos também têm que ser iguais ao Revolut, e de repente já a Google também já presta serviços financeiros, e ainda hoje reparei também numa notícia, começaram a conceder crédito na Índia, e a Amazon faz a mesma coisa, e portanto há uma pressão grande sobre o que será o setor financeiro no futuro, e por via dessa pressão e desta necessidade de transformação do próprio setor, nós obviamente como um player do setor somos obrigados a não estar parados. E eu diria que o principal desafio vai ser continuar nesta corrida. Ok, já agora só um comentário lateral e uma provocação, Daniel. Para quem viajava tanto, a Covid teve uma coisa boa, pelo menos está a poupar custos à empresa, não é? Sem dúvida, e tenho aqui a minha família hiper contente, que eu estou há quase 4 meses que estamos juntos, e portanto, e ainda estamos casados, felizmente, portanto o confinamento também correu bem. Havia também esse risco, mas correu tudo bem e continua a correr, felizmente. Ok. Felicidade, em termos de Primavera Software, desafios em termos digitais para o pós-pandemia? Os desafios pós-pandemia são muito na mesma ordem dos que ouvimos aqui. Eu penso que o de manter a cultura da empresa é um grande desafio, e eu acho que este vai ser o desafio das lideranças, porque manter a cultura da empresa vai depender da capacidade das lideranças de o conseguirem fazer neste modelo à distância. Nós também, como o Tiago, nós já estamos em casa desde 12 de março, algumas pessoas, meia dúzia, de vez em quando passam pela empresa, mas só iremos retomar à partida, se tudo correr bem,
em setembro também em grupos, mas acredito que no modelo misto, nunca mais, dificilmente vamos passar novamente ao modelo de estar permanentemente na empresa, por isso eu acredito que vamos ter um modelo misto. Mas mesmo dentro desse modelo misto, aquilo que eu acredito é que as lideranças vão ter que saber adotar algumas práticas que são diferentes quando se trabalham em teletrabalho para manter a cultura da empresa. Outro aspecto muito importante para nós é que nós também trabalhamos no modelo B2B e o modelo B2B está assente, acima de tudo, na confiança. E a confiança sente-se quando nós estamos pessoalmente, nós transmitimos essa confiança aos clientes, nós conseguimos passar a confiança quando estamos lado a lado, quando olhamos nos olhos, quando sentimos as pessoas, e este modelo de trabalho não é idêntico a esse nível, não conseguimos estabelecer relações de confiança tão importantes e no nosso caso as relações de confiança são extremamente importantes porque nós temos um modelo em que nós não fazemos uma venda one shot e desaparecemos. Nós fazemos uma venda, o ciclo de venda, a venda é de médio e longo prazo, por isso um cliente dura muitos anos como cliente e só se consegue manter um cliente durante muitos anos com essa confiança. E na minha opinião, a confiança vem das relações pessoais. Por isso eu acho que aí o desafio vai ser enorme. Como é que vamos fazer isso? Muito obrigado, Felicidade. Nós vamos ter de terminar por aqui. Queria agradecer imenso à Felicidade, ao Daniel, ao Tiago, a disponibilidade que tiveram para partilhar aqui as suas ideias. Seguramente que o auditório deu por bem empregue esta hora e 10 minutos que aqui estivemos online. Não terá sido uma perda de tempo. Sei pelas anotações que vou vendo aqui ao lado no meu computador que tivemos muitas centenas de pessoas connosco, o que é ótimo. Se tivéssemos feito este seminário ao vivo, não caberíamos todos num auditório, tínhamos de ter um pavilhão para cabermos todos e, portanto, essa é uma das pequenas magias que a tecnologia nos proporciona e a Covid veio nos lembrar que estes seminários feitos, que as conferências feitas por esta forma também são importantes e também são momentos de partilha e de aprendizagem importantes. Portanto, agradeço aos três, agradeço às centenas de pessoas que estiveram nas suas casas através dos seus computadores portáteis, dos seus telemóveis a assistir a esta talk. Como eu dizia no princípio, esta foi a última ação deste ciclo, voltaremos seguramente no final de setembro. Até lá, desejo a todos bom trabalho e, se for o caso, boas férias para todos. Muito obrigado, até breve. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.